dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, só sair se for muito necessário, levando a máscara, o álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas, ok? Hoje nós vamos fazer uma outra releitura, também da Tarsila do Amaral, e dessa vez vai ser da obra Família, o que é legal porque a família faz parte da nossa identidade, são as coisas que a gente se conecta, que a gente entende, que fazem parte da nossa personalidade e também da nossa identidade. Lembrando que identidade são características que nós temos e todas as famílias são diferentes. Então, famílias que gostam de ter animais, famílias que não gostam de ter animais, famílias que vêm do Nordeste, famílias que são daqui de São Paulo. Tudo isso forma a nossa identidade como pessoa e nessa releitura eu gostaria que vocês aplicassem bastante da identidade da sua família. Então, coisas que você vê que são características da sua família para colocar nessa releitura, ok? Como sempre, a gente vai começar com a ilustração base feita no nosso caderno, que pode ser em qualquer folha que você tenha na sua casa. E antes da gente ir para a parte digital, lá no sketchbook, já aviso vocês que se vocês escutarem qualquer som de fundo que seja relacionado à construção, é porque está ocorrendo uma reforma aqui na rua, e aí às vezes o som fica um pouco alto, ok? Então basicamente o que eu fiz foi olhar minha foto de referência lá da nossa obra, que eu coloquei bem aqui no comecinho do vídeo, então você pode voltar para o começo do vídeo, dar um pause e usar aquela foto de referência para fazer a sua ilustração no papel, certo? Eu procurei trazer as características da minha família, então eu fiz minha mãe, meu pai e minha irmã e um gato. Na verdade, eles têm mais animais, mas ficariam muitos bichos numa tela, então eu decidi focar em um só. Quando você abre o sketchbook, ele vai abrir a última atividade que você realizou, que no nosso caso foi a releitura do quadro Operários. É só você clicar lá na opção de galeria, novo esboço, você vai salvar o seu esboço anterior, que vai imediatamente para a sua galeria e já vai abrir um novo, ok? Então não precisa se preocupar nesse sentido. Na sequência, clicando na barra superior, você vai na opção de importar imagem e uma vez que você importou essa imagem, você vai diminuir a opacidade dela para ela ser uma camada mais clara. Por que a gente faz isso? Para que quando você for passar o seu lápis, giz, caneta, e aí vai ficar a critério de vocês qual a textura que você vai escolher, na camada superior fique mais visível. Então a gente sempre faz o desenho no papel primeiro, porque ele vai ser o nosso estudo base, tirou a foto, colocou para dentro do nosso aplicativo e dentro do nosso aplicativo a gente diminui a opacidade dessa camada para que as camadas de cima consigam cobrir o desenho aí sem maiores problemas. Próximo item. Procurei ressaltar bastante as características do meu pai, da minha mãe, da minha irmã e minhas, sem tirar essa questão da identidade de que nós somos uma família. Então vocês vão perceber, principalmente na hora de colorir, que eu vou procurar usar tonalidades próximas, né? Principalmente no que se trata sobre o tom de pele meu e da minha irmã, ok? Outra coisa importante. Aqui no caso, o que eu fiz? Tanto no desenho no papel como no desenho aqui na versão digital, vocês vão perceber que os objetos maiores, que no caso seriam meu pai e minha mãe, estão de fundo e eu e a minha irmã estão de frente. Para isso, para facilitar também o processo de pintura e ele ficar com um resultado melhor, o que vocês vão fazer é separar cada pessoa em uma camada, independente dessa camada estar completa ou não. O que eu quero dizer com estar completa ou não? Vamos pensar aqui no caso da minha mãe. Eu tô fazendo ela, mas não dá para visualizar as pernas. Então, mesmo eu fazendo o rastreio por cima, né, que é essa parte digital, o que vai acontecer é que não tem como ilustrar essas pernas, porque a minha irmã está na frente dela. Então, mesmo numa camada separada, a gente vai procurar focar em fazer o contorno daquilo que aparece, o que é importante de frisar aqui, né? Geralmente, quando a gente faz vetores ou ilustração digital, as camadas que vão por cima, ou seja, as camadas que vão na frente, elas têm essa tendência de cobrir os outros objetos, certo? Então, exatamente como o nome já sugere, são camadas e elas vão uma por cima da outra.
Nem sempre o objeto que está no fundo, ele está completo, ou seja, você não tem a necessidade de fazer, por exemplo, as pernas de um personagem que está atrás de outro, já que este está sendo coberto, a não ser que precisa aparecer. Deu mais ou menos para entender? Então, do mesmo jeito que você faz a ilustração no papel, já pensando, né, nessa dimensão, nessa profundidade, a mesma coisa você vai fazer aqui quando você for tanto fazer o rastreio, que é o contorno, que eu escolhi a textura de giz, porque eu acho que ficaria legal e que combinaria com a pintura que eu estou fazendo. E para poder pintar, eu escolhi a opção de canetinha. Se você não sabe qual é a opção de canetinha, tá no primeiro kit de arte, porque eles são separados por vários kitzinhos, né? Tem o kit artístico, ele tá bem no primeiro, que é o básico. Eu peguei esse pincel, que é esse pincel de canetinha, porque eu acho que ele dá um contraste legal com o pincel de giz, que também tá no primeiro kit básico, que é só você escolher, não precisa descer até lá embaixo para escolher um pincel, ok? Próxima orientação importante, a pintura. Como ela vai ser feita? Eu peguei e fiz, por exemplo, a minha irmã. Fiz o contorno da minha irmã numa camada separada. Eu vou criar uma nova camada e puxar para baixo da camada da minha irmã e vou pintar nessa camada que está embaixo, exatamente como a gente fazia no Photoshop. Por quê? Porque aí eu vou ter uma camada para pintura separadamente e uma para o contorno. Se eu precisar refazer o contorno por qualquer motivo, eu não vou ter problema de ter essa camada pintada ou não, porque eu posso apagar esse contorno a qualquer momento, já que ele não está vinculado à camada da pintura. A mesma coisa a pintura, vocês podem perceber que quando tem uma pintura com muitos detalhes de luz, de sombra, de brilho, detalhes de fio de cabelo ou de pelo, penas de animais, pinturas bem mais complexas, mesmo que sejam digitais, tudo isso é separado. Aqui a gente está fazendo uma separação relativamente simples, que é separação do contorno da separação da pintura, já que a gente está fazendo uma pintura que é um preenchimento sólido, ou seja, ela só tem aquela cor, né? Ela não tem a necessidade de ter tantos detalhes assim. Vocês vão ver que eu vou colocar luz e sombra, mas tudo no estilo da ilustração que já está aqui na minha tela e respeitando a textura da canetinha. Ok? Sequência. O que eu vou fazer para poder pintar as cores e as características? Bem, algumas características dentro da família são passadas, né, de pai para filho, de mãe para filho. Então, por exemplo, a cor do cabelo, vocês vão ver que ela pode até não ser a mesma, mas é muito parecida. A cor das roupas. Eu procurei colocar roupas que essas pessoas da minha família gostem, só que ainda assim estão todos de camiseta, para dar essa sensação de que realmente são todos aí da mesma família, mesmo que as cores sejam as cores que cada uma dessas pessoas gosta mais, ok? E assim você vai colocando características. Então, por exemplo, minha família, vamos supor, é composta pela minha avó, minha mãe, minha tia e eu. Tudo bem, é só você fazer sua avó, sua tia, sua mãe e você. Sua família é composta por um pai, uma avó e mais 3 irmãos. Você vai fazer seu pai, essa avó e esses 3 irmãos. O importante é que você faça as pessoas que são do seu convívio familiar e procure colocar essas características nessas pessoas. Meu cabelo é bem cacheado, porque o cabelo do meu pai também é bem cacheado. Tudo bem que hoje em dia ele é um senhorzinho careca, mas um dia ele já ostentou aí um black power bem grande, por isso que o meu cabelo tem essa textura e eu achei importante colocar isso na ilustração. Faz parte da minha identidade. Já a minha mãe, desde sempre, ela tem o cabelo mais para liso, ondulado e bem preto. E a minha irmã também tem o cabelo desse jeito. Então, como isso faz parte da identidade delas, eu também coloquei na minha ilustração. Outra coisa que é importante de ressaltar são pequenos detalhes e características que as pessoas têm. Então, por exemplo, eu e meu pai temos uma pinta embaixo do olho. Eu coloquei nele, eu não coloquei em mim porque o cabelo tá meio que cobrindo. Mas essa pinta, ela aparece, então eu coloquei nele porque eu achei que era uma característica legal. Assim como eu acabei de citar, né, que agora ele é um senhor careca. Então eu fui e coloquei isso.
Outra coisa que vocês vão perceber quando eu estou fazendo a ilustração da minha mãe é que quando eu for pintar o cabelo dela, eu vou deixar umas mechinhas brancas, porque ela tem de fato essas mechas brancas, ok? Quando eu estiver próximo do final e eu estiver fazendo o gato, como eu falei lá no começo, eles têm muitos gatos. Então eu vou ter que fazer uma versão genérica, ou seja, mais simples do gato. Então eu decidi fazer um gato amarelinho, meio alaranjado, exatamente como na obra original. Coisas que são legais de se lembrar. Isso é um exercício de releitura. Nós estamos adaptando uma obra da Tarsila do Amaral para o nosso contexto, contando um pouco sobre a nossa família. Então, se você tiver cachorro, se você tiver um peixe, se você tiver um pássaro, se você não tiver bichos, você vai colocar essas características que você acha importante. O que pode ser legal e interessante de colocar? Se você não quiser fazer a sua família com roupas comuns do dia a dia, que foi o que eu fiz, o que você pode colocar são as roupas de profissão dessas pessoas que convivem com você, e com você, você coloca as coisas que você gosta de fazer, por exemplo. Então, eu vou dar uns exemplos aqui. Você gosta de pintar? Você pode fazer você mesmo, com a roupa meio suja de tinta, segurando uns pincéis. Seu pai ou sua mãe ou qualquer responsável seu trabalha em hospital. Você pode fazer eles com a roupa de trabalho deles. Eles trabalham com atendimento ao público, eles têm um uniforme, você pode fazer eles assim. Porque isso é legal para identificar também. Lógico que é uma sugestão. Ah, mas a minha mãe, vamos supor, ela trabalha com salão de cabeleireiro, que é uma profissão bem comum. Você pode fazer ela com bobzinhos na cabeça, ou segurando um secador, e assim por diante. O que é legal é que vocês comecem a olhar para as pessoas que estão ao seu redor e ver quais são essas características e tentar colocar isso no desenho. Lembrando também, que foi uma coisa que eu falei lá no quadro, né, dos operários, na nossa releitura, que é importante você respeitar o seu traço e não tentar fazer um traço muito igual da Tarsila do Amaral, porque aí seria meio que uma cópia estilizada e não seria uma releitura. Tenta realmente respeitar o seu traço. Você gosta de desenhar com, não sei, os braços bem fininhos e mole, ou você gosta de desenhar todo mundo com um olhinho igual. Tudo bem. Se essa for a sua característica de desenho, também é importante que ela apareça. Por quê? Porque isso fala muito sobre a identidade do artista. E aí, é legal ressaltar isso, porque se você for perceber, todos os artistas têm obras que os identificam. E a mesma coisa vai acontecer com seus desenhos. Eu sei que o desenho é de tal aluno, porque ele sempre faz desenho daquele traço, é uma identidade dele. O outro aluno faz de outro jeito, e assim por diante, ok? Então, para cada pessoa, o traço, o que eu fiz foi colocar em cada camada, e para cada pessoa que eu estou pintando, essa camada vai embaixo. Então, fiz o traço da minha irmã, camada de baixo eu pintei. Fiz o meu traço, camada de baixo eu pintei. Fiz o meu pai, camada de baixo eu pintei. Fiz a minha mãe, camada de baixo eu pintei. Fiz o gatinho genérico para simbolizar todos os gatos e coloquei na camada de baixo também. Outra coisa que vocês podem fazer é explorar os pincéis. Eu usei o de canetinha porque eu queria que tivesse esse contraste entre um fundo sólido e a textura de giz. Mas se você quiser, você pode usar um pincel de pintura mesmo, porque ele tem aquelas texturas artísticas, de tinta, de aquarela, coisas que eu já comentei com vocês anteriormente na apresentação de ferramentas. Esse tipo de pincel você pode explorar para muito mais possibilidades, não só para fazer as ilustrações que eu peço aqui na aba. Mas é interessante porque você pode misturar as texturas, que foi a primeira ideia que eu tive na minha cabeça, ok? Aqui a gente já está chegando bem perto do final. O que vai acontecer eu preciso fazer um fundo. Lá na nossa ilustração, quando eu estava fazendo no caderno, eu deixei uma marcação chamada linha de base, que é só para eu poder ter uma noção da linha do horizonte, caso eu fosse colocar alguém sentado, caso eu fosse colocar algum bicho, e realmente eu acabei fazendo isso. E aí o que eu vou fazer agora é fazer um fundo usando a mesma canetinha, só que com um tamanho bem maior, e a partir disso eu consigo fazer um chão também.
tudo na mesma camada, porque ela vai ficar lá atrás. Se você quiser separar o chão, fazer um fundo mais elaborado, você pode fazer sem problema nenhum, que também é uma ideia legal. Então, por exemplo, quero fazer o quintal da minha casa, ou quero fazer um fundo, quero fazer a frente da minha casa, não tem problema. Aqui eu vou ressaltar para vocês que quando vocês salvam, o objeto vai para a galeria. E lá na galeria é só seguir aqui onde o círculo vermelho está aparecendo, que ele vai salvar direto na galeria do celular, ok? Espero que vocês tenham gostado de fazer essa releitura da obra Família, que tenham conseguido colocar as características, né, como eu falei, que representam a sua família, que formam parte da sua identidade na sua ilustração. Se você tiver alguma dificuldade, deixa aqui nos comentários que eu sempre vou ajudando vocês. Terminou, você pode enviar a sua ilustração via WhatsApp para eu poder dar o feedback para vocês, ok? Então, muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui, até o próximo vídeo e